Olá galera, estamos aí de volta, né, nos nossos vídeos diagnóstico automotivo estando de carga partida parte 2. Na parte 1 o professor Renato falou sobre 4W1H e nesta parte 2 nós vamos continuar fazendo os nossos procedimentos de teste, tá? Esses procedimentos são procedimentos básicos, procedimentos fáceis de serem feitos para que você consiga então chegar à causa do problema, né? A causa raiz do problema. Essa é a nossa intenção, é passar um pouco desse conhecimento, um pouco desses testes para que vocês consigam no seu dia a dia resolver problemas que às vezes não é tão difícil assim, desde que vocês conheçam como as coisas funcionam. Então, bom vídeo. Atenção boa para a bateria é importante. O que mais aqui? Tensão da bomba de combustível, né? A tensão da bomba de combustível também você tem que verificar se está boa, né? O ideal é você medir a tensão na fonte, ou seja, em cima da bateria primeiro, e depois medir a tensão na bomba de combustível, em paralelo com a bomba. Comparar a tensão que tem na fonte e a tensão que chega na bomba. Se você tiver uma diferença grande entre essas duas tensões, provavelmente existe um alarme no circuito da bomba que está diminuindo a corrente elétrica disponível para a bomba. Então isso é bem comum mesmo, um testezinho fácil, que você vai demorar pouco tempo para fazer, e acha um defeito. Você não vai achar o defeito, você vai achar a causa dele, né? Aí depois você faz um outro teste de queda de tensão nos cabos para ver se é o ponto de massa que está com problema ou se é a alimentação positiva que está com problema. Então testar a tensão da bomba, tudo é importante, né? Ainda mais em defeito intermitente. O que mais aqui? Medir tensão dos eletroinjetores, bobina de ignição também, né? Liga a chave, dá uma partidinha e vê se alimenta lá. Pega o diagrama elétrico, né? Verifica quem é a alimentação e quem é pulso, né? Verifica primeiro a alimentação e depois você pode verificar o pulso com o multímetro lá ou com até a caneta de polaridade, certo? Verificar o pulso do comando, né? E aí vai, né? E vai testando. Caso não resolva ainda, se tem pulso, a bomba de combustível funciona, tem gasolina, tem tudo, e o veículo não pega, não arrebentou com o arrebentado, nada, ele provavelmente vai estar afogado, coisa parecida, problema de AF, né? Daí você entra piscando, força o combustível, seca as velas e verifica aqui. Não tem muito o que fazer, né? Se bem que esses dias nós tínhamos um carro aqui que não pegava de jeito nenhum. Não pegava, é um carro até da unidade aqui, o carro não pegava de jeito nenhum, não pegava, e quando pegava ele dava uns backfire lá. O problema do carro era o sensor era o chicote do sensor de pressão absoluta, né? Então, o sensor de pressão absoluta, ele mede a pressão interna dentro do coletor, né? E quando o veículo não está funcionando, a pressão interna do coletor é a mesma atmosférica, em torno de 960 aqui em Curitiba, milibar. E quando você funciona o veículo, e o veículo está quente, o motor quente, ele fica em torno de 300 milibar dentro do coletor. Então esse foi um defeito que eu peguei verificando os parâmetros do scanner. Então eu instalei o scanner, não tinha nenhum DTC no veículo, certo? Mas mesmo assim o carro não pegava, e quando pegava dava os backfire. Aí não tinha nenhum DTC, liguei a chave de ignição, verifiquei os parâmetros, foi lá a pressão do coletor. Com o veículo desligado estava marcando 270 milibar no coletor. Ou seja, é como se o motor estivesse funcionando, ele empobrece demais a mistura e não pega. Aí foi ver, era um mau contato no fio de sinal do sensor de pressão absoluta no conector da central da ECU. Como a gente tem os testes aqui, o pessoal faz bastante teste lá no conector, a hora que ele espetou a sonda no chicote da central, que isso aí a gente deve evitar ao máximo fazer, ele arrombou o fio e o fio ficou com mau contato, ou seja, ele estava lendo uma pressão absoluta que não era ideal. Aí o carro não pegava de jeito nenhum. Mas, vamos lá. E depois então conectar o scanner e aí ver, né? Se não for nada disso, aí o negócio fica tenso, daí pode ser imobilizador, tudo, né? Mas pelo sintoma que foi apresentado na situação do problema, acho que isso aí com certeza está até superdimensionado para achar um defeito desse aí.
Beleza? Pessoal, eu coloquei aqui um exemplo aqui, ó, porque a gente quando faz um curso técnico, né, eu também fiz curso técnico, tudo, a gente estuda lá a lei de Ohm, lei de Kirchhoff, lei de malhas, e aí toda essa fundamentação teórica é dada para a gente melhorar a estratégia de diagnóstico, né? Então, para quem não lembra, assim, que nós vamos fazer um testezinho assim, que pelo menos geralmente o pessoal não entende muito que teste que eu estou fazendo, que é o teste de queda de tensão nos consumidores, né? Esse teste ele serve para qualquer sistema do carro, serve para um motor de partida, serve para uma bomba de combustível, serve para um farol, que o cliente de repente reclama que ele está com um farol fraco, né? Certo? Então esse teste ele mata vários probleminhas lá. Só que às vezes o pessoal não consegue compreender o que eu estou medindo. O que eu estou medindo com o multímetro? Estou medindo tensão entre o positivo da bateria, por exemplo, e o positivo do meu consumidor. Ele não entende o que eu estou medindo ali, né? Então, na verdade, eu estou fazendo um teste de queda de tensão no condutor. Esse teste ele mata bastante defeito, hein? Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó, de um circuitinho básico aqui, que é o motor de partida, vamos imaginar, né? Nesse circuito aqui, ó, eu tenho aqui a fonte de energia, que está aterrada aqui, que seria o chassi do veículo, um condutor, que é o cabo da bateria, que vai até o motor de partida, certo? E o ponto de massa do motor, que geralmente sai da caixa ou do bloco do motor e vai até o chassi novamente lá, certo? Depois eu posso até mostrar esses condutores no veículo, né? Então, quando o veículo está novo, e se ele for bem dimensionado, teoricamente você vai ter um cabo aqui que tem uma boa condutividade elétrica aqui, né? Ele vai oferecer nada de resistência durante a passagem da corrente elétrica. Aí você vai ter o motor de partida, que ele internamente, ele para gerar trabalho, ele gera uma resistência interna, né? E vai ter um cabo massa também bem aterrado e com boas conexões, e isso vai te dar também uma resistência praticamente nula durante a passagem da corrente elétrica ali, né? Então, a gente não vou fazer as contas tudo aqui, mas se vocês quiserem, até pode fazer as contas. Eu tenho como aplicar a lei de Ohm e calcular toda a corrente total do sistema e calcular a queda de tensão em cada um desses consumidores, né? Mas nesse exemplo aqui seria um veículo em perfeitas condições, né? Ali eu coloquei a tensão total, o VT lá. A tensão total é a tensão da fonte, né? Certo? É a tensão disponível para o meu consumidor durante o funcionamento dele, que é igual a tensão da fonte. Aí eu coloquei a resistência equivalente, que é o REC ali, né? A resistência equivalente é a soma de todas as resistências no circuito. Então eu somei 0 ohms do cabo, com 0,2 ohms do motor de partida, mais 0 ohms do aterramento, então a resistência equivalente vai ser 0,2 ohms, que é um circuito, bem dizer, é um circuito em série. Isso aí, o cabo está em série com o motor de partida, né? Aí eu calculei a potência, certo? Eu calculei a primeira corrente total desse sistema, né? Certo? A corrente total, como é que eu calculo? É igual a tensão dividido pela resistência. Então aqui, para a gente chamar a corrente total, vai ser a tensão total dividido por resistência equivalente, que seria o 12 dividido por 0,2. Isso dá 60 amperes. Então, quando o motor de partida é acionado, nesse caso aí, ele vai me apresentar uma corrente de 60 amperes. Certo? Aí, como é um circuito em série, a corrente que passa pelo cabo vai ser de 60 amperes, a corrente que passa pelo negativo é de 60 amperes, todas as correntes vão ser de 60 amperes. Certo? Isso vai me gerar uma potência, que a potência é a capacidade de gerar trabalho do motor de partida. Certo? Para eu calcular a potência, eu multiplico a tensão vezes a corrente. Quando está na horizontal é multiplicando, né? Então eu multiplico a tensão de 12 vezes a corrente de 60, né? Opa, estou aqui, peraí. Isso vai me dar uma potência de 720 watts, ou seja, o motor de partida ele vai ter a força necessária para virar o motor de arranque lá, para virar o motor de combustão interna rapidamente sem ter nenhuma perda. Então vai ter uma partida muito eficiente. O que acontece corriqueiramente
Com o tempo, o cabo massa que vai ligado da caixa no chassi do veículo, de tanto você trocar a marcha, troca a marcha, ele vai gerando um mau contato, certo? E esse mau contato geralmente é no conector. Deixa eu ver se eu acho aqui. É lá no conector do cabo lá. Pode ser no cabo positivo, pode ser no negativo, mas aqui eu simulei que eu tenho um mau contato no conector do cabo negativo, aqui no cabo massa, que é o mais comum, ó, certo? E vamos imaginar que ele me apresentou 0,1 ohm de resistência. Pô, mas 0,1 ohm é uma resistência baixíssima, isso aí não vai influenciar nada no funcionamento do meu motor de partida. Será que não? Né? Vamos dar uma olhada como é que ficou os cálculos da corrente, tensão e resistência agora com o mau contato. Certo? Olha, com o mau contato, vamos ver aqui, ó. A tensão total continua sendo a tensão da fonte aqui, né? Que é a tensão do meu provedor de energia. Mas a resistência equivalente agora mudou. Ela somou o 0 com 0,2 mais 0,1 aqui, ó. Foi para 0,3. Tendo a tensão e tendo a resistência equivalente, eu posso calcular a corrente, aplicando de novo a fórmula. Corrente é tensão por resistência. Caiu para 40 amperes aqui, ó. A corrente nominal agora do sistema quando o motor de partida está funcionando. Certo? Se caiu a corrente, ó, potência é tensão vezes corrente. Caiu a corrente, vai cair a potência também, ó. A potência do meu motor lá, que é a potência 2, foi para 320 watts. Era... Quanto que era mesmo? Era 120. Agora, ó, caiu para 320. Praticamente a metade da potência, certo? Mas e para onde foi o resto dessa potência aqui, ó? O resto da potência está sendo dissipada, esquentando o cabo aqui no mau contato, ó. Certo? Se eu for fazer o mesmo cálculo de potência e corrente aqui, ó, ele vai me dar aqui, ó, 160 watts sendo desperdiçado aqui, aquecendo o cabo aqui, em vez de ser gerando trabalho no motor de partida, certo? Eu até posso calcular as tensões que estão sendo dissipadas em cada ramo do circuito, ó. Tensão é resistência vezes corrente, certo? Então eu vou pegar a corrente que, como é em circuito em série, que é 40, que é igual em todo o sistema, eu vou multiplicar pela resistência que de 0. Então a tensão que está sendo dissipada no positivo aqui é 0 volts, porque não tem mau contato nenhum no cabo aqui, ó. A tensão dissipada no motor de partida aqui, ó, certo? É a corrente que passa por ele vezes a resistência. Então isso aí, ó, a corrente é 40 vezes 0,2, ó, chegou só a 8 volts no motor, ó. E aonde foi o resto? Porque a tensão da bateria, ela não some, ela, segundo a lei das malhas, né, ela se divide, a soma das quedas de tensão numa malha é igual a 0, né? Então ela está onde agora, esses 4 volts que não estão no motor de partida? Ele está sendo dissipado aqui, ó, a tensão em 3 ali, ó, que é o ponto 3, que é a resistência 3 vezes a corrente. Então 0,1 vezes 40, ó, 4 volts sendo dissipado no cabo massa lá. Então esse é o porquê que eu tenho que fazer o teste de queda de tensão nos consumidores, né? Então durante o teste, o que eu vou fazer? Quando eu estou diagnosticando um sistema, seja um farol, seja um motor de partida, seja a bomba de combustível, qualquer sistema de alta corrente com carro, lá, até pode ser de baixa corrente mesmo, a primeira coisa que você vai fazer é testar a tensão na fonte. Mas essa tensão que você está tendo que medir aí tem que ser com o motor de partida funcionando. Coloca o multímetro em paralelo com a fonte e aciona a partida e vê a queda de tensão ali durante a partida. E anota essa tensão. Pega o multímetro, tira da bateria e instala em paralelo com o motor de partida e aplica a partida. Se a diferença entre a tensão da fonte e a tensão que chega no consumidor for maior que 5%, ou seja, 0,7 volts aproximadamente, 0,6 volts, existe um mau contato no caminho. Então, provavelmente,
a energia que está na bateria está sendo dissipada em algum outro ponto, que é um mau contato no caminho. Então, como é que eu vou identificar aonde que está esse mau contato? Primeira coisa que eu vou fazer, ó, é ligar o multímetro do positivo da bateria lá no meu positivo do meu consumidor. É 5% da tensão nominal da bateria, que dá em torno de 0,7 aí, né? Mas eu geralmente, os carros que está bom, ele praticamente dá um 0,2, 0,3 de tensão apresentando ali. Então isso é um circuito com boa condutividade elétrica, né? Então o cabo está bom, os terminais do cabo estão bons, está tudo em ordem. Agora eu vou fazer a mesma coisa ligando o multímetro, o negativo da minha bateria, no negativo do meu consumidor lá, e aplico a partida. Se aparecer a tensão ali, ó, eu já identifiquei que o circuito que está com baixa condutividade elétrica é o meu ponto de massa do motor. Então eu tenho um caminho grande entre o massa que está lá no motor e o massa que chega na bateria. Então eu vou seccionando o circuito e medindo as quedas de tensão em todo o chicote. Pego o multímetro, coloco lá do negativo do motor de partida lá no ponto de massa. Apareceu tensão, é o cabo que está com problema. Substitui o cabo ou repara o cabo, resolveu o problema. Refaz o teste, mede a tensão de novo no consumidor e na bateria, eliminou a diferença, matou o problema, nunca mais vai acontecer. Esse é um testezinho bem fácil de fazer, serve para qualquer circuito elétrico, serve para bomba de combustível também. Se eu quero testar, testei a tensão na fonte, na bomba. Tem diferença? Faz esse teste lá para verificar se não tem um mau contato no negativo ou no positivo da bomba. Tá? Esse teste é bem eficiente. Claro, aí vem mais uma dica, pessoal. Você tem que saber que sistema que está sendo aplicado no carro. Tem que conhecer o veículo que você está lidando, tá? Porque hoje a bomba de combustível ela é gerenciada por demanda de combustível. Então eu não tenho mais um relezinho que alimenta, que faz uma ponte da fonte da bateria com a bomba. Eu tenho uma unidade de controle eletrônico da bomba de combustível que pilota a bomba em função da demanda de combustível. Nesses carros, a tensão que chega na bomba de combustível nunca vai ser a tensão da bateria. Se você pegar um multímetro e for medir a tensão na bomba de combustível de um Argo, de um Cruze, de um Jetta, não vai ser igual. Porque ele vai aumentar e diminuir a tensão por largura de pulso em função da demanda de energia, de combustível. Na lenta, como você não tem demanda de combustível, ele baixa a tensão da bomba, reduz a potência da bomba para diminuir o desperdício de energia. Quando você está ultrapassando um caminhão, coisa parecida, que você aumenta, você exige do motor, ele vai lá, larga a largura de pulso para controlar, para não deixar a pressão do combustível descer. Então, você tem uma pressão constante, independente da demanda, mas isso vai modulando a potência da bomba. Então não dá para fazer esse teste num carro desse. Aí nesses veículos você vai ter que usar um osciloscópio para testar a bomba de combustível se está bom, certo? Por que existe uma queda de tensão aceitável, né, no circuito, né? Então, quando o veículo é projetado para circuito elétrico, né, o engenheiro que projetou o veículo, ele calculou qual que foi a corrente demandada em cada circuito elétrico do carro. E quando ele dimensionou os condutores, chaves, relés e todos os componentes do circuito para aquele consumidor, ele dimensionou espessura da fiação, comprimento da fiação, levou tudo isso em consideração para determinar o chicote. Só que cada emenda que eu tenho no chicote, ele é uma resistência. Cada emenda no chicote vai me dar em torno de 0,01 ohm de resistência. Ou seja, eu vou ter uma perda aqui, em cada conector desse aqui eu vou ter uma perda elétrica, vou ter uma queda de tensão, certo? E essa queda de tensão aceitável é de 5%. Então, se eu tenho lá um motor, se a tensão da bateria é de 12 volts, vamos arredondar para 12, né? 5% de 12 volts dá em torno de 0,6 volts, certo? Isso indica que o meu circuito foi bem dimensionado e as quedas de tensão estão dentro da normalidade, tá? Já
Se eu tiver um mau contato, certo? Como potência é a corrente vezes a tensão, e a corrente ela tem a ver com a resistência, quanto maior a resistência, menor a corrente, isso vai gerar perda de eficiência no meu consumidor, se eu tiver mais perda do que o aceitável no circuito. Aí eu vou ter dois problemas. Na verdade, toda essa energia ela acaba sendo dissipada em forma de calor. O condutor ele vai aquecer. Então, se você tem um contato num condutor, ou você tem um contato num cabo de terra, coisa parecida, e ele vai começar a aquecer, ele vai dissipar essa potência em forma de calor no condutor. Só que tem uma regra que quanto mais tempo você fica dissipando potência em um condutor, é o efeito Joule, né? Ele vai cada vez aquecer mais. Aí eu tenho um outro problema, que a resistência ela sofre algumas influências. E uma influência da resistência é o calor. Quanto maior o calor, maior a resistência. Aumentou a resistência, a corrente vai baixando. Baixou a corrente, baixa a potência. Isso acontece muito em falha intermitente. Por isso que eu bato bastante nesse teste de queda de tensão entre a fonte e o consumidor. Porque isso vai gerando calor. E até eu tenho um case interessante. Às vezes tem um carro lá que ele funciona normal aqui em Curitiba. O cliente vai para o serviço, volta, vai para o serviço, nunca dá problema, certo? O carro dele, existe uma falha no carro dele, mas aqui dentro de Curitiba nunca apresenta problema. Aí ele pega o carro e vai para a praia. Chega lá no meio da serra, o carro simplesmente apaga. Isso é um defeito bem comum de mau contato na fiação. Por que quando você vai para a praia, o veículo morre e não pega mais? Porque você deixou o circuito com corrente passando nele por mais tempo. Ele esquentou mais a fiação a ponto da potência cair tanto que provavelmente uma bomba de combustível deixa de funcionar. E o que é interessante? Quando o veículo para, ele deixa de circular corrente elétrica naquele circuito. A corrente elétrica não estando fluindo, ela não vai gerar potência. Se não tem potência sendo gerada, o condutor vai esfriar. Quando o condutor esfria, diminui a resistência e o circuito volta a funcionar. Essa é uma causa bem comum de defeito intermitente, mau contato. Mau contato é um dos piores defeitos que você tem. E de certa forma você consegue resolver ele de forma rápida fazendo um teste de 5 minutos. Deixa eu aproveitar aqui enquanto o Torqueto não chega aqui, ó. Um negócio bem comum também que o pessoal tem feito, né? Hoje esses veículos novos não aceitam nenhum tipo de adaptação. Você não pode fazer nada de adaptação nos veículos novos. Então aqui eu coloquei um exemplo aqui, que às vezes vai na oficina de vocês um veículo, né, apresentando um defeito, uma falha, e é importante você verificar se não houve nenhuma alteração no circuito elétrico do carro original. Então aqui eu coloquei um exemplo aqui, ó, também, ó, como se fosse um sistema de iluminação. Tá bem básico aqui, mas vamos imaginar que esse circuito aqui, ó, esse circuito aqui seja das lâmpadas de freio. Então você vai ter um fusível que protege, né, pisou no freio e acende as duas lâmpadas de freio aqui, certo? Isso aqui também eu consegui aplicar aqui, como as lâmpadas estão em paralelo. Isso aqui eu não calculei, não coloquei o resultado dos cálculos aqui. Mas você pisa no freio, teoricamente, como a resistência de toda a fiação é zero, a tensão da fonte vai chegar nas lâmpadas e vai aplicar lá, tendo uma corrente nominal do circuito. Deixa eu ver aqui. Certo? O que acontece geralmente? Ó? O pessoal vai lá e vai instalar, por exemplo, uma carretinha no veículo, né? Ele vai lá e leva o carro, não é sempre que acontece isso, mas às vezes ele leva na oficina, instala uma carretinha. O que o pessoal vai fazer? Ele vai pegar o circuito elétrico do carro original, ele vai sangrar o circuito, certo? O que é sangrar o circuito? Vai abrir a capa, vai fazer uma emenda no chicote e vai instalar uma lâmpada extra ali, ó, certo? Ele instalou, no caso aqui vai ser 2 lâmpadas extras lá na carretinha. Agora então, quando você pisar no freio, em vez de você ter 2 lâmpadas originais do carro aqui, sendo alimentadas pela
pelo circuito, você tem 4 lâmpadas, ou seja, você dobrou a corrente que vai fluir nesse circuito elétrico. A primeira coisa que vai danificar é o fusível. O fusível foi dimensionado para corrente nominal de 2 lâmpadas. Mas fusível é fácil, né? É só você colocar mais forte, né? Negativo, não se pode substituir a corrente nominal, um fusível, por um mais forte. Porque quando ele dimensionou os condutores e as chaves, os interruptores e relés também, ele levou em consideração a corrente de 2 lâmpadas. O condutor, ele é dimensionado com 50% geralmente é dimensionado com 50% de margem de segurança. Vamos imaginar, se a corrente nominal era de 10 amperes, o condutor suporta 15 amperes, certo? E o fusível, ele é dimensionado com uma margem de segurança em torno de 30%. Ou seja, se a corrente é de 10, ele vai suportar em torno de 13. Se por acaso eu substituir esse fusível, que era um de 10 aqui, vamos imaginar, um de 10, por um mais forte aqui, ó, quem passa a ser a parte mais sensível do meu circuito elétrico é a fiação, certo? A fiação não está sendo dimensionada adequadamente para uma corrente agora do dobro. Isso vai fazer, num primeiro momento, danificar a chave aqui, ó. A chave vai queimar os contatos, vai aquecer os fios e as lâmpadas não vão acender de forma adequada. Então, não é possível você adaptar nenhum tipo de lâmpada acessória a mais no circuito elétrico desses carros. Se você pegar os carros mais novos, que é tudo controlado pela BCM ainda, que às vezes agora é tudo um IPS que gerencia a lâmpada de freio, lâmpada de pisca, tudo aqui, ó, então esse aí nem pensar. Você tem que instalar um módulozinho à parte para fazer a ligação de uma carretinha, ó. Então é bem complicado. Aí chega o veículo lá na tua oficina com uma BCM danificada, né? Danificou a saída da BCM lá. Ela não está acendendo um farol, não está com algum problema. Até você achou, o problema está na BCM. O chicote está tudo bom, a BCM que danificou. Substitui a BCM e não vê de repente que tem uma lâmpada lá que não é original do carro instalada. O que vai acontecer? Queimar a outra BCM. Tem que fazer uma verificação bem minuciosa nesse tipo de adaptação para não substituir a peça sem não resolver a causa raiz. É isso aí, galera. Para quem ficou até aqui, nosso muito obrigado. E até o momento nós falamos apenas do sistema de partida. Nos próximos vídeos vamos falar um pouquinho a respeito do sistema de carga. Então, até lá, forte abraço.